Olá pessoal, vamos fazer essa videoaula para resolvermos alguns exercícios no intuito de ajudá-los na resolução das listas. Nessa parte aqui da lista de exercícios resolvidos que eu irei fazer, vai ser incluída aquela discussão que nós fizemos acerca das aplicações das leis de Newton. Ou seja, nós vamos resolver problemas que envolvam atrito, que eventualmente possa ter alguma força elástica e assim forças de sustentação e etc. Então vamos lá. Então vejamos aqui de novo, é do livro do Halliday, pegando alguns problemas e a ideia é discutir esses problemas do livro do Halliday. Bom, então o problema número 9. Um bloco de 3,5 kg é empurrado ao longo de um piso horizontal por uma força F de módulo 15 N, que faz um ângulo θ igual a 40 graus com a horizontal. O coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o piso é 0,25. Calcule letra A a força de atrito que o piso exerce sobre o bloco. E letra B o módulo da aceleração do piso. Então, o que nós devemos fazer é colocar as forças que atuam no objeto. Vamos aqui na própria figura desenhar as forças. Depois de desenhar as forças, a gente pode fazer o diagrama de corpo livre. Então vamos lá, temos além dessa força aplicada, tem aqui a força gravitacional, tem aqui para cima a força normal e uma força aplicada nesse sentido vai fazer o bloco deslizar para a direita. Então tem uma força de atrito aqui para a esquerda. Força de atrito então para a esquerda. Então vamos aqui escrever a força de atrito, força normal e a força gravitacional. Então agora com isso podemos desenhar aqui o diagrama de corpo livre, onde nós tomamos aqui um ponto, coloca-se as mesmas forças, força gravitacional, força de atrito, força normal, coloca aqui vetorialmente, e a força aplicada, força F. Então essas são as forças que agem sobre o bloco. Vamos agora fazer um sistema de eixos. Aqui desenhar um sistema de eixos. Um eixo X. Um eixo X. E aqui novamente o eixo Y. E o eixo Y, pronto. Então tem um ângulo θ aqui, que a força aplicada forma com a horizontal. É só aplicar a segunda lei de Newton, né? Decompõe-se a força F, que ela é a única que forma um ângulo, com a horizontal. Então a gente pega aqui, decompola. Então tem aqui a componente horizontal, que é F cosseno do ângulo θ, e tem aqui a componente vertical dela, que é F seno de θ, essa componente aqui, essa componente, certo? Muito bem, então jogamos aí a segunda lei de Newton. Na lei de
Então, na direção X, as forças, vamos colocar aqui o X positivo, o Y positivo para cima. Então, as forças vão ser F cosseno de θ menos força de atrito. Isso aqui é igual a massa vezes a aceleração. Né? A direção X. Como ele diz aí, né? Lá o módulo da força de atrito que o piso exerce sobre o bloco. O coeficiente de atrito cinético entre o piso e o bloco é 0,5, 25. Então nós vamos ter a força resultante, vai ser a massa vezes a aceleração, conforme a segunda lei de Newton ela é expressa, né? E na direção Y, nós não temos movimentos. Então nós vamos ter F, força normal no eixo positivo, e no eixo negativo tem essa componente aqui para baixo, F seno de θ menos mg. Isso tudo aqui é igual a zero, né? Igual a massa vezes a aceleração y, só que a aceleração y é zero. Então, aqui nós podemos determinar a força normal. Então, daqui a força normal vai ser igual a mg mais F seno de θ, tá? A força F, ele nos dá o módulo. O módulo de F é igual a 15 newton. O ângulo θ é igual a 40 graus. Tá? Então, aí com isso a gente pode determinar a força. Nós podemos determinar a força de atrito, né? Que ele está interessado. Então, na letra A, ele quer saber a força, calcule o módulo da força de atrito que o piso exerce sobre o bloco. Tá? A força de atrito estático, né? Estático. Então, esse F de A é a força de atrito estático, que ela é coeficiente de atrito estático vezes coeficiente de atrito. Na verdade, vamos desconsiderar isso que eu falei. Então ele quer saber a força de atrito que o piso exerce sobre o bloco. Tá? Como ele fornece aqui o coeficiente de atrito cinético, nós vamos determinar a força de atrito cinético. Certo? Força de atrito cinético. Existe um movimento, que é um movimento com aceleração constante. Então a força de atrito cinético vai ser... Vou botar aqui, FC vai ser o coeficiente de atrito cinético vezes a força normal. Força normal aqui a gente obtém da letra A, certo? Quer dizer, aqui do eixo Y. Então, esse aqui é igual a C vezes mg mais F seno de θ. Então, o resultado disso aqui vai ser 0,25 vezes a massa do corpo, 3,5 kg, vezes 9,8 mais 15, que é o módulo da força F, vezes 140 graus. A força do atrito cinético vai ser 15 vezes 140 mais 3,5 vezes 9,8. Isso dá 44. Tem esse parente aqui, esse parênteses deu 44.
Então nós vamos ter aqui 0,5 vezes 44. Ou seja, 44 dividido por 4, que é igual a 11. Aí, então nossa força de atrito é igual a 11. Letra A. Letra B. Letra B, determinar o módulo da aceleração do bloco, né? Então o bloco ele vai acelerar e de acordo com a aceleração, no caso na direção X, na segunda lei de Newton nós temos isso aqui, portanto, massa vezes aceleração é igual a 15, A é igual a F, cosseno de θ, menos a força de atrito lá que a gente acabou de determinar, que é o atrito cinético, tá? Então, tudo isso aqui nós temos aí a massa, e então aqui divide esse termo da direita pela massa, então dividido pela massa. A aceleração vai ser 15 vezes cosseno de 40 graus menos 11 newton sobre 3,5. Nos dá uma aceleração igual a seguida dividido por 3,5, 0,14. 0,14 aproximadamente metros por segundo ao quadrado. Portanto, essa é a aceleração. Então, um problema relativamente simples e muito simples, na verdade. Nós fizemos uso aí da segunda lei de Newton. Então, primeiro você coloca todas as forças, depois faz o diagrama de corpo livre, coloca um sistema de coordenadas e aplica aí a segunda lei de Newton. Né? Então tá aí o problema de número 9. O problema de número 18. Você depõe como perito em um acidente envolvendo... Você depõe como perito em um caso envolvendo um acidente no qual um carro A bateu na traseira de um carro B, que estava parado em um sinal vermelho, no meio de uma ladeira. Então a situação aí é típica, né? Você descobre que a inclinação da ladeira é de 12 graus, que os carros estavam separados por uma distância D igual a 24 metros, quando o motorista do carro A freou bruscamente, bloqueando as rodas. O carro não dispunha de freios ABS, e que a velocidade do carro A no momento em que o motorista pisou no freio era V0 igual a 18 metros por segundo. Com que velocidade o carro A bateu no B se o coeficiente de atrito cinético era letra A 0,60, estrada seca, e letra B 0,10, estrada coberta de folhas molhadas? Então, nós temos aí duas situações, uma em que a pista é seca, com coeficiente de atrito para essa condição 0,60, e o outro molhado com folhas, coeficiente de atrito 0,10, é bem menor. Bem, então vamos resolver esse problema aí utilizando as leis de Newton. Né? Então nós precisamos descobrir a aceleração do carro B, né? Com que velocidade o carro A bateu, aliás, do carro A. Com que velocidade o carro A bateu no carro B se o atrito cinético era. Então nós precisamos descobrir a aceleração do carro A. E depois obtemos a velocidade com que ele bate no carro B. Então vamos lá, vamos colocar as forças aqui no carro A. Nós temos o peso, tá? Nós temos o peso. Deixa eu ver aqui se ele fornece. Não, nós temos o peso. Nós temos aqui a força normal.
peso nem vai ser, a massa nem vai ser necessária. Pela experiência a gente vê que ela... Então aqui nós temos a força normal e temos a força de atrito, né? Ele está descendo ladeira abaixo, então tem a força de atrito aqui atrás, né? Do solo sobre as rodas. Então é a força de atrito. Que eventualmente essa força de atrito é cinética. Bom, ou então vamos considerar aqui o nosso sistema e vamos então colocar aqui o sistema de referência. Vou traçar aqui um eixo Y, eixo Y e aqui um eixo X. Certo? Então, já de praxe, a gente sabe como esse ângulo aqui é θ. Então, nós vamos aí decompor aqui, né? Aqui vai ser x positivo e esse aqui é o y. Então, ao longo do eixo x, nós já sabemos. E olha só, aqui a força-peso, ela tem uma componente desse lado aqui, ó. Esse pedaço. Vou escrever aqui de azul aqui, ó. Esse pedacinho bem aqui. Esse pedaço é igual a mg seno de θ. Então, nós vamos ter aí, ó, mg seno de θ, na direção x positivo, menos a força de atrito cinético, que é o coeficiente de atrito cinético, vezes a força normal. Isso aqui é igual a massa vezes a aceleração na direção x, certo? Vamos chamar de A. Então, é isso aí que nós vamos obter, né? Bem, na direção y, na direção y, nós vamos ter quem? Força normal para cima, menos a componente aqui, ó, tangente, quer dizer, adjacente ao ângulo θ, que é mg cosseno de θ. Não há aceleração aqui, então é igual a zero. Portanto, a força normal que nós vamos precisar aqui é igual a mg cosseno de θ, certo? Muito bem. Bom, então, substituindo aqui, nós vamos ficar com... Substituindo esse mg aqui, esse Fn aqui, então vai ficar mg seno de θ menos coeficiente de atrito vezes mg cosseno de θ. Isso aqui é igual a massa vezes a aceleração. Então, tá vendo que nós não precisamos da massa. Ó, podemos cortar aqui, aqui e aqui. Os três termos aqui tem a massa multiplicando. Se estiver faltando aqui, você não pode fazer isso que eu fiz. Só pode fazer, ou seja, o que eu fiz aqui foi dividir todo mundo pela massa. Todo mundo pela massa, certo? Portanto, a aceleração vai ser igual a g seno de θ, né? Menos coeficiente de atrito cinético vezes g cosseno de θ. O g poderia até ser colocado em evidência, né, para ficar mais elegante. Seno de θ menos μ de c cosseno de θ vezes g. Essa aqui é a expressão da nossa aceleração. E daí nós podemos obtê-la, né? Com os valores. Vamos colocar aqui logo. A aceleração vai ser seno, o ângulo é 12, então fica seno de 12 graus menos coeficiente de atrito cinético. Então, para a letra A, essa é a expressão geral. Então, na letra A, coeficiente de atrito cinético igual a 0,60. Então, fica 0,60 vezes
cosseno de 12 graus. Isso aqui tudo vezes 9,1, né, na calculadora. Seno de 12 menos 0,6 vezes cosseno de 12, né? Cosseno de 12. Zero vírgula 37 vezes 9,8, 3,7. A aceleração dá 3,72. Negativo, na verdade, menos. Aqui é um negativo. E é desacelerando mesmo, né? Que o carro vem. Ele tá descendo com a força de atrito aqui, ó, para trás. E se ele tivesse acelerando a velocidade, provavelmente ia aumentar, né? Mas ele começa a frear bruscamente. Então a força de atrito aí é maior. Esse termo aqui é maior do que este. Cosseno próximo de cosseno aqui é maior do que o seno. O seno é muito pequeno aqui, né? Seno de 12. Então aqui dá menos 3,72 graus. Opa, graus não, desculpa. Tá falando de 3, que é 3, né? Não é 9 não. 3,7 metros por segundo ao quadrado. Então tá aí a aceleração na letra A. Na letra B, para medir C igual a 0,1, aceleração, coeficiente de atrito aqui é muito menor, né? Agora aqui, como esse número vai ser menor, só muda aqui, ó. Só eu pego aqui o histórico aqui dos cálculos e muda ali 0,1. Pronto. Deu positivo. Mais 1,1 metro por segundo ao quadrado. Isso significa que é positivo aqui. Isso significa que quando a pista ela é molhada, né, mesmo acionando o freio, o carro ele vai continuar acelerando, porque a força sobre a força de atrito ela não é suficiente para impedir que o carro desça rapidamente, para reduzir a velocidade do carro, né? Então ele vai continuar aumentando sua velocidade, certo? Aqui, ó, a velocidade dele vai aumentar. A velocidade com que ele começou com 20, com 18, ela vai aumentar, tá? Esse é o perigo, ele vai deslizar e vai embora, tá bom? Vamos lá, aí ele pede aqui que determinemos a velocidade com que ele bate, né? A velocidade com que ele bate. Então, na verdade, a gente pode deixar esse resultado aqui e aqui vamos achar a velocidade. Como a aceleração é constante, nós podemos obter a velocidade por meio de que a gente quer a equação. A equação então é séria, né? V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes ΔX, no caso D. Então vamos lá. V ao quadrado é igual a V0 de 18 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração menos 3,7 vezes D, a distância que ele percorre aí entre até o carro B, é 24, né? Essa distância é 24 metros. Né? Então isso aqui vai me dar, clica aqui, V vai ser igual, pegar a raiz quadrada disso aqui tudo, ó. Quando a gente tomar a raiz quadrada disso aí tudo, vai dar
18 quadrado menos 2 vezes 3,7 vezes 24, raiz 12,12 aproximadamente. 12,1 metro por segundo. A velocidade é reduzida aqui de 18 para 12 na situação pista seca. Agora vamos ver na situação pista molhada, né? Então V ao quadrado, ou V é igual a raiz quadrada. V0 mais 2 vezes A vezes D. Que dá... Simplifica aqui, V vai ser igual. Como aqui vai ser possível aumentar, né? Só muda aqui o sinal e no lugar 3,7 a gente põe 1,1. Opa, deu 19,4 metros por segundo. Tá aí, gente, olha só. Ele atinge o carro quando a pista está molhada com a velocidade maior do que a velocidade inicial de 18, né? Confirmando o que a experiência, corroborando, né, para o que a experiência do dia a dia ela nos mostra. Uma pista molhada é muito mais difícil nós controlarmos o carro numa frenagem, então o carro ele vai percorrer uma distância maior, certo? Pista molhada, pista com sujeira, com terra, e a gente vê que nos carros de Fórmula 1 isso atrapalha muito no desenvolvimento, no desempenho do carro, tá bom? Tá aí esse problema de número 18. Problema de número 21. Uma caixa de areia inicialmente estacionária vai ser puxada em um piso por meio de um cabo, no qual a tensão não deve exceder 1.100 N. O coeficiente de atrito estático entre a caixa e o piso é de 0,35, letra A. Qual deve ser o ângulo entre o cabo e a horizontal para que se consiga puxar a maior quantidade possível de areia? E letra B, qual é o peso da areia e da caixa nessa situação? Então, qual que deve ser o ângulo entre o cabo e a horizontal para que se consiga puxar a maior quantidade de areia possível Daqui a gente pode imaginar essa caixa. Vamos imaginar aqui com a caixa, né? As forças que atuam sobre a caixa. Nós temos a força peso e a força exercida por uma corda. Então, considerando aqui que a corda puxa a caixa dessa forma, né? Além da força de atrito. Então, essa é a situação que nós temos. Então, vou redesenhar aqui a caixa novamente. Aí ela tem um fio preso a ela, né? Vai ser puxada por meio de um cabo. Tem um cabo aqui, ó. Tá? Então a força de tensão é devido ao cabo preso à caixa. Então, eu posso colocar aqui num ponto, como se todo mundo tivesse sendo aplicado aqui, se estivesse sendo aplicado num único ponto, tá bom? Pronto. Vamos colocar o sistema de coordenadas, que vai ser rápido esse problema, aparentemente. Então nós temos aqui vou colocar aqui o eixo X e aqui o eixo Y, né? E ele forma um ângulo θ aqui com a horizontal. Então esta é a força aplicada, aqui é a força de atrito, caso o atrito é o estático. Estou usando a letra F minúsculo, atrito estático. E aqui é a força peso, né? A força peso. Acabei esquecendo a força normal, né? Não pode, professor, esquecer a força normal.
Vamos colocar, né, a força normal aqui para cima. Pronto, então aqui tem a força normal. Tudo aqui é vetor. Vetor. Então, na direção x positiva, aqui é a direção y positiva. Que nós devemos fazer é aplicar a segunda lei de Newton, né? Decompõe aqui a força, que aí ela vai ter a componente horizontal F cosseno de θ, e a vertical, a componente vertical é F seno de θ. Bom, então na direção x, vamos ter F cosseno de θ, F cosseno de θ, somente ela e a força de atrito, menos a força de atrito estática, vezes a força normal. Força normal, né? C é igual a massa vezes a aceleração. Deve ser igual a massa vezes a aceleração na direção x. Só que essa aceleração ela vai ser nula, porque é o coeficiente de atrito estático, então o corpo ele ainda está parado. Na direção y, que nós vamos precisar aqui da força normal, nós vamos ter para cima força normal, também tem essa componente positiva aqui da força F, que é F seno de θ, e para baixo tem a força peso, então menos mg. Isso aqui é igual a zero, né? Então igual a mg. Então daí nós temos que a força normal é igual a mg menos F seno de θ. F seno de θ, tá? Muito bem. Na verdade, esse aqui é a tensão, esse F, viu? É a tensão que ele diz, né? A tensão não deve... Essa força que puxa o cabo, que eu chamei de F, é a tensão. Tudo bem, deixa aí. Podemos deixar dessa forma. Bom, então, substituindo o resultado dele aqui, vamos ter que... F cosseno de θ menos mi de E vezes a força normal, mg menos F seno de θ, isso aqui é igual a zero, certo? É igual a zero. Pronto, então nós vamos ter uma relação entre o ângulo entre o cabo e a horizontal e a massa. E a massa da caixa com a areia, não é? Então ele quer saber qual que deve ser o ângulo entre o cabo e a horizontal para que se consiga puxar a maior quantidade possível de areia. Então essa é uma situação que envolve uma função de uma quantidade. Então, quem é a quantidade que vai depender do ângulo? É a massa. Então, nós podemos determinar aqui a massa do sistema, que é a caixa com areia. Vamos isolar aqui, ó. Então, F cosseno de θ, certo? Mais mi de E vezes F seno de θ, o F pode ser colocado em evidência. Isso é igual a esse termo aqui, vai lá para o lado esquerdo, positivo, aqui ele está negativo, então fica μe vezes mg, tá bom? Então eu quero obter uma expressão para m, então m vai ser igual a força dividido por g, né? Dividir isso aqui
por G e por Mi. Medir vezes cosseno de θ mais medir seno de θ. Tá aí a expressão. E tudo bem, deixa assim. Então, essa relação aqui é uma função da massa em termos do ângulo θ. Tá? Podemos dizer que aí é uma função, é um m em função do ângulo θ. Então, qual que é a maior quantidade possível de areia para um ângulo? Qual deve ser o ângulo para que eu tenha a maior quantidade possível de areia? Então, isso aí, na verdade, para eu obter essa resposta, eu tenho que derivar m em termos do ângulo θ e igualar essa derivada a zero. Porque aqui eu tenho uma função m de θ. Então, é uma função que vai ter um comportamento, né? O cosseno tem esse comportamento e o seno, na verdade, isso aqui é o seno e o cosseno tem esse comportamento, onde o seno é máximo, onde o seno é máximo, o cosseno é mínimo e vice-versa. Então, é uma função mais ou menos dessa forma. Ele quer saber qual deve ser o ângulo para que a massa seja máxima. Devemos derivá-la e depois igualar a zero, derivar com relação a θ. Então, derivando essa expressão aqui com relação a θ, vai ficar dm dt, dm dθ, aliás. Isso aqui é constante, então a gente repete. Vezes g. Derivada do cosseno, gente, é menos o seno. Menos o seno. Mais. Derivada do seno é o cosseno. Vocês vão ver isso em cálculo 1. Tá? Isso aqui, então, é igual a zero. Isso é igual a zero. Então, assim nós vamos achar o ângulo. Bom, esse termo aqui, ele não é igual a zero. Certo? Esse termo não pode ser. Então, o parênteses é igual a zero. Se eu tenho esse produto dessa constante vezes esse parênteses igual a zero, como esse é uma constante, então o parênteses deve ser zero. Ou seja, menos seno de θ mais mi e cosseno de θ que é igual a zero. Então, daí nós vamos tirar o ângulo. Aí nós vamos ter que seno de θ é igual a mi cosseno de θ. Ou seja, nós vamos ter a tangente seno dividido. A tangente de θ é igual a mi de e, né? E isso aqui já conhecíamos, né? A situação em que eu vou puxar uma quantidade de areia é quando o coeficiente, a tangente do ângulo foi igual ao coeficiente de atrito cinético, certo? Vamos substituir o valor aí, ó. Então, a tangente do ângulo vai ser igual a 0,35. 0,35 significa que θ é igual a o arco tangente de 0,35. O arco tangente é o ângulo no qual o valor da tangente dá 0,35. Então, aqui na calculadora, você vem aqui, as calculadoras já vêm com essa função arco tangente. Então, você põe o arco tangente de 0,35. Tá vendo aqui? 19 graus, tá? Esse é o ângulo que o cabo deve formar com a horizontal para que você puxe o máximo de areia. Para que seja puxado o máximo de areia. Senão, acima disso aqui, ele vai... O que é que vai acontecer? O cabo vai arrebentar. Tá? O cabo vai arrebentar porque a força de atrito, ela vai... A força exercida no cabo vai contribuir para que supere... quer dizer, ela vai ser menor do que a força de atrito, né? A força normal ela vai aumentar e, consequentemente,
Na verdade, a força normal vai diminuir se você aumentar esse ângulo. Força normal diminui e a força de atrito ela vai ser reduzida. Então o cabo vai arrebentar. Você vai puxar e o cabo vai arrebentar. Ok? Bom, aí ele quer saber na letra B qual é o peso da areia e da caixa nessa situação. Então é substituir o valor aí da. Nós precisamos substituir o valor do coeficiente de atrito e calcular a massa, né? Tem a expressão para massa. Letra B é a massa, então vai ser igual a 1.100 sobre 9,8 vezes 0,35 vezes cosseno de 19 graus mais 0,35 seno 19 graus, tá? Essa massa aqui vai ser igual a cosseno 19 0,35 340 kg. 340 kg é a massa e aí você multiplica por 9,8 para achar o peso que ele deseja também. Multiplicado isso aí vai dar 3,4 vezes 10 a 3 newton. 3,3, botei 10 newton. Tudo bem? Então aí a força, peso correspondente a essa massa. Portanto, esse é o problema de número 21, certo? Nós precisamos, para obter o ângulo que corresponde a puxar a máxima quantidade de areia, derivar essa expressão. Muito bem, vamos para o próximo. Problema de número 35. Dois blocos, M igual a 16, Mzinho igual a 16 kg e Mzão igual a 88 kg, corresponde a essa figura, não estão ligados. O coeficiente de atrito estático entre os blocos é 0,38, mas não há atrito na superfície abaixo do bloco. Então, aqui embaixo não tem atrito. Não há atrito nessa superfície aí de baixo. Qual é na superfície do bloco maior? Então, ele está aqui livre para poder se movimentar, certo? Então, qual é o menor valor do módulo da força F para o qual o bloco menor não escorrega para baixo ao longo do bloco maior, certo? Problema aqui, nós precisamos determinar usando as leis de Newton, né? Vamos lá colocar as forças. Primeira coisa que nós devemos fazer é colocar as forças que agem em cada bloco. Vamos ver o bloco menor. Então, o bloco menor tem a força F, que é uma força aplicada. Tá? Então, já tem aqui a força F. Vamos colocar aqui separadamente. Então, deixa eu fazer aqui o diagrama de corpo livre para cada um deles. Que é o bloco menor, que é o bloco maior. Então, vamos lá. No bloco menor, nós temos aqui a força F, tá? Para a direita, tem o peso para baixo, peso dele,
como ele está sendo comprimido na direção, a superfície direita dele está sendo comprimida na direção do bloco maior, então tem uma força normal para cá, certo? E como a situação oferece um movimento para baixo, teoricamente ele moveria-se para baixo, então nós temos uma força de atrito para cima. Então nós vamos ver as circunstâncias para os quais essa força de atrito faz com que ele não deslize. Que eu acho que é isso que ele está querendo saber aí. Então essas são as forças que atuam no bloco menor. Obviamente, não necessariamente essa força aqui, quer dizer, a força normal vai ser maior do que a força F. Porque a situação ela vai ocorrer de modo que a força de atrito ela não seja superada pela força peso, né? Deve haver um equilíbrio aí para que ele não escorregue. As forças que atuam no bloco maior. As forças que atuam no bloco maior vai ser o peso. Tá aqui um pouco maior. Tem a força normal do solo para cá. E tem aqui a força, tem uma força devido a normal, né? A reação anormal aqui da superfície. Então, ela exerce uma força para cá e ele exerce uma força para cá. De mesmo módulo desta aqui, ó. Desta aqui. Então, eu vou até desenhar essa aqui maior para a gente não confundir. Então, aqui a força aplicada. E essa força é igual a esta em módulo, devido à terceira lei de Newton. Então, deixa eu só nomear aqui que nós temos a força de atrito. Aqui a força aplicada. Aqui nós temos a força do bloco, Mzinho. Aquele que eu estou tratando, Mzinho. Aqui é Mzinho. Essa daqui é a força normal. Aqui também a força normal. Aqui essa força aqui é a força normal. Vou chamar essa força normal aqui de vamos batizar ela aí de força normal horizontal. Força normal horizontal. E aqui vai ser a força normal que nós já estamos acostumados. Ó. Tá bom? Muito bem. Bom, então é aplicar aqui a massa grande vezes G. Aplicar a segunda lei de Newton. Nem precisa colocar vetor porque veja que não vão ter componentes, então não era necessário nem colocar aqui as setas. Lembrando, lógico, que nós precisamos colocar sim o eixo Y para cima e o eixo horizontal, né? Mas, bom, então, para a massazinha, para a massa Mzinho, segundo a lei de Newton para a massa Mzinho, vai nos dar o que? Vai me dar aqui F menos a força força normal é igual a zero, né? Ele não vai se movimentar nessa direção, então isso aí é igual a zero, né? Quer dizer, não, nada garante que ele não se movimente aqui. Vamos considerar isso aqui igual a massa vezes a aceleração. Ele não vai se movimentar na vertical. Então, nós temos isso aqui, certo? E a forçazinha de atrito, essa assim, ó. A força de atrito, no caso é estática, menos mg, isso aqui é igual a zero. Por quê? Isso é igual a zero. Isso é igual a zero porque ele está dizendo qual é o menor valor do módulo da força F para o qual o bloco menor não escorregue para baixo ao longo do bloco maior. Então ele vai ser igual a zero, certo? Muito bem. Isso aí vai ser igual a zero.
Ok. Por que nós devemos considerar essa aceleração aqui? Ó? Ele diz assim, dois blocos não estão ligados. O coeficiente de atrito estático entre os blocos é 0,38, mas não há atrito no bloco maior. Então o bloco maior, ao ser empurrado pelo bloco menor, ele vai deslizar, ou seja, vai haver um movimento aqui do sistema. O sistema como um todo vai se movimentar. Então, essa aceleração aqui do bloco A é a aceleração do sistema, que nós podemos determinar pela segunda lei de Newton. Imagine que, como eu estou empurrando o bloco menor com essa força F, ele vai, juntamente com o bloco maior, se movimentar para a direita. Portanto, a segunda lei de Newton para o sistema, aqui ó, sistema, que é um sistema mzinho mais mzão, vai me dar que a força resultante nesses dois, que é quem F aqui, ó, essa força cancela essa, certo? A força vertical, eu tô me referindo à horizontal. Então, a força horizontal, essa aqui cancela essa. A resultante é somente esta. Lembrando que o que eu estou falando é no sistema. Então, as forças internas, elas vão se cancelar. Essa daqui é interna em relação a essa. E essa aqui é externa. Isso é uma outra situação. Mas elas vão se cancelar, fornecendo apenas a força resultante como sendo F. Então, F é igual a massa do sistema vezes a aceleração do sistema. Então, aqui é um Mzão, viu? Vezes a aceleração do sistema. Então, a aceleração do sistema é a força sobre Mzinho mais Mzão. E é essa aceleração aqui, certo? Ok? Então, tá aí. Então, daí nós vamos ter que a força horizontal vai ser igual a F menos a massa vezes a aceleração. Que é a massa vezes a aceleração? É F sobre Mzinho mais Mzão. Que é este aqui, tá? Muito bem. E nós podemos determinar a força de atrito. Isso implica que a força de atrito vamos colocar, a força de atrito é igual a mg, tá aqui. Isso implica que força de atrito é o coeficiente de atrito estático vezes a força normal. Vezes a força normal, que é F por partes. Vezes a força normal, que é a horizontal. Que é igual a mg, né? Então daí nós vamos ter que medir F menos Mzinho. Teria que colocar um colchete Mzinho F sobre Mzinho mais Mzão. Isso aqui é igual a mg. Então daqui nós podemos determinar a força que ele pede. F, né? Então, esse camarada a gente transporta para o outro lado. F menos M F sobre M mais Mzão é igual a Mg dividido pelo coeficiente de atrito. E colocando ele em evidência, que vai ficar 1 menos M sobre Mzinho mais Mzão é igual a Mzinho G sobre Mg. Né? Pode tirar o mínimo aqui. Se eu tirar o mínimo, multiplica aqui por 1, divide por M mais Mzão. E Mzinho cancela com esse Mzinho, fica Mzão sobre Mzinho mais Mzão. Aqui ficou F Mzão dividido por Mzinho mais Mzão igual a Mzinho G sobre μe. Portanto, a força que ele quer saber vai ser Mzinho G dividido por μe vezes Mzão sobre Mzinho mais Mzão.
Resultado. Daí esse aí é o resultado da força. Aí nós se substituirmos o Mzinho é 16, 88 o Mzão, coeficiente é 0,38, né? Vamos substituir para obter aí o resultado. 16 vezes 9,8 sobre 0,38, né? Vezes 88 dividido por 16 mais 88. Então, 16 vezes 9,8 dividido por 88 dividido por 16. Que dividido por 0,38. 4,87, né? 4,8. Na verdade, 4,87, então a gente pode aproximar aqui. 4,9 vezes 487,65. 4,9 vezes 10 a 2 Newton. Tá aí o resultado. Essa então é a força. É a força necessária para manter esse bloco pequeno, né, suspenso pela força de atrito. Nessa situação, nessa circunstância, ele vai... Então, na verdade, nós temos uma aceleração aqui também, né? Que ele vai manter, né? Observe que se a aceleração aqui fosse nula, ele ia cair. Então, o que acontece é que a aceleração, ela mantém essa aceleração do sistema aqui para a direita, fornece o resultado que nós estamos precisando. Não é devido à força de atrito apenas, é devido à aceleração que ele também se movimenta para frente. Se ela não for suficiente, então ele cai. Certo? Então, vamos ver mais um exemplo aí daquele de força de sustentação para a gente finalizar o nosso vídeo. Vamos lá. Um bonde antigo dobra uma esquina fazendo uma curva plana com 9,1 metros de raio, a 16 km por hora. Qual é o ângulo que as alças de mão penduradas no teto fazem com a vertical? Então, um bonde eu não vou desenhar aqui, né? Mas a situação é semelhante àquela do carro deslizando uma ladeira inclinada, ou fazendo uma curva inclinada, né? Inclinada. Ele quer saber qual é o ângulo entre as alças de mão penduradas no teto com a vertical. Bem, então nós vimos a expressão lá que a tangente do ângulo θ é igual a velocidade ao quadrado sobre g vezes o raio da curva. É o raio da curva. Como a curva tem um raio de 9,1, 9,1, metro e a velocidade é igual a 16 km por hora, né? A velocidade do bonde, precisamos transformá-la em metros por segundo. Basta aqui multiplicar km por hora vezes 1 sobre 3,6. Quer dizer, vezes 3,6. 3,6. Né? Uma hora tem 60 minutos e 1 quilômetro. E 1 minuto tem 60 segundos, etc, etc. Então, multiplicando aqui por 3,6. 3,6
Desculpa, não é multiplicando, é dividindo, né? Você divide por 3,6. Então, 16 dividido por 3,6 é igual a 4,4 metros por segundo, né? Então é só substituir, aí tem o que fazer. Substituindo vai dar aí 53. Deixa eu apagar aqui, tá? Feio. Deixa aí assim. Então, velocidade é 4,4 metros por segundo. Então a tangente do ângulo θ vai ser 4,4 ao quadrado dividido por 9,8 vezes o raio 9,1. Simplifica que o θ é igual dividido por 9,1. 0,22. Então fica a tangente a menos 1 de 0,22. Isso implica que a tangente, desculpa, que o ângulo vai ser o ângulo para esse arco 12 graus. 12 graus aqui, tá bom? Portanto, aí é o problema de número 53. Aí o ângulo que mantém a curva com essa velocidade de 16 km por hora. Então tá aí, gente. Espero que esses problemas possam ajudá-los. Vou na próxima aula passar a lista para vocês e assim vocês, com esses exemplos, esses exercícios, vocês possam resolver de forma, possa ajudá-lo a fazer de forma efetiva os problemas. Então, até a próxima.